mostrar que não existe nada arcaico, tá certo? Eu disse, a tradição do alto estava completamente desprezada. Aí eu disse, eu vou fazer um alto. Até que eu ficava danado com os atores. Os atores têm mania de, quando dizem teatro e verso, eles têm mania de esconder a rima e a métrica, não é? Aí eu digo, olha, se eu quisesse fazer em prosa, eu fazia em prosa. Eu quero ouvir a ré, eu quero ouvir a sonoridade. Nós estamos entrevistando Ariano Suassuna, um dos grandes nomes da cultura brasileira. Ariano, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês por tudo, pelas atenções e pelo convite de vir para cá. Bom, a tua obra, para muitos de nós, é uma obra que descoloniza o Brasil, revela o Brasil e descoloniza o Brasil. No entanto, vários autores observam que a utopia de Suassuna é o ideal de encontrar o Brasil real com o Brasil oficial. Exatamente. Você, a meu juízo, nunca fez, teoricamente, um trabalho sobre colonialismo, embora a tua obra poética, teatral, literária, ela é uma obra descolonizante. Isso é deliberado? Não, é uma questão de interesse. Uma questão de interesse. Eu me interesso mais por literatura do que por qualquer outra coisa, no campo das letras, estou falando. Eu, às vezes, exercito, além de escritor, eu fui, durante muito tempo, professor de filosofia da arte, de estética, de história da cultura brasileira. Então, mas eu considero isso, mas foi um trabalho, digamos, profissional, enquanto que a literatura eu tenho como vocação. E então, muito naturalmente, eu me identifico mais com gêneros literários como romance, poesia, teatro. Eu prefiro escrever nessa linha, que me realiza mais do que como pensador da cultura brasileira ou qualquer outra coisa. Nas influências literárias que você possui, certamente está figuras como Machado de Assis, Lima Barreto. Na tua avaliação, tu não considera que Lima Barreto é um autor de alguma maneira menosprezado na literatura brasileira? Eu acho Lima Barreto. Olha, eu não sei não. Não sei se é por causa do eurocentrismo a que você se referia, mas eu acho o Lima Barreto um escritor de uma importância extraordinária. Eu, de certa maneira, eu posso dizer que o meu sonho seria fundir numa obra os caminhos apontados por Euclides da Cunha e Lima Barreto. Você dirá, você está entrando em contradição com o que disse a princípio, mas é que eu considero Os Sertões um grande romance. Certamente. Ele é outras coisas, mas fundamentalmente para mim, aquilo não é um ensaio. Você já ouviu falar em ensaio com personagem, não é? E ele, o conselheiro que ele apresenta, é um personagem literário, inclusive com muito poucos traços do conselheiro real. Porque ele nunca, a meu ver, nunca compreendeu o conselheiro. Eu acho o Euclides da Cunha um escritor de gênio. E eu não uso essa palavra com leviandade, não. Mas eu acho que Euclides da Cunha foi um escritor de gênio. Mas aquela obra dele é uma obra estranha. Em primeiro lugar, eu não sei se você já reparou, ela tem uma estrutura de tragédia. Ela é dividida em 3 partes, né? Na Terra ele descreve o cenário. No homem ele descreve o personagem. E na terceira parte a ação. Os homens em ação, quer dizer, a ação propriamente trágica.
que termina com o infortúnio do grande personagem, né? Que é o conselheiro. O conselheiro é uma espécie de herói pai, como Príamo, né? na Guerra de Troia. Então, por outro lado, você vê, já que estamos em Santa Catarina, essas coisas da história, nós estamos numa cidade onde Floriano Peixoto cometeu as maiores crueldades e iniquidades que se pode imaginar, não é? E aí mudaram o nome da cidade em homenagem a ele. E eu me lembro que o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro que é como os sertões, que eu não sei se você se lembra que nos sertões Euclides da Cunha diz: este livro é um livro de denúncia. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro de denúncia, né? Certamente. Você vê o grande sonhador do Brasil. Ele sonhava com o Brasil. Um Brasil grande. Grande. Eu sou muito emotivo. E por isso ele encontra a desgraça, é fuzilado de uma maneira terrível, cruel, não é? Quer dizer, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma tragicomédia. Você passa o tempo todo rindo de Policarpo Quaresma e termina chorando. O Mário Vargas Llosa escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro preconceituoso em relação a Antônio Conselheiro. Inclusive preconceituoso contra Euclides da Cunha. Certamente. Ele apresenta Euclides da Cunha como um covarde, uma coisa que ele nunca foi. Era um homem bravo, né? E morreu por causa disso. Uma bravura extraordinária. E ele apresenta a figura que lá toma exerce o papel do jornalista que descreve Canudos, quer dizer, que seria uma máscara teatral literária de Euclides da Cunha. Ele apresenta como um covarde, que nos momentos de perigo, inclusive, desmorona fisicamente, com uma alergia terrível. Quer dizer, eu fiquei indignado com aquele livro. Fiquei indignado. A gente observa, claro, e você mesmo já manifestou várias vezes a influência de Cervantes, de Shakespeare, nas suas obras. Santa Teresa. Claro, o debate com autores latino-americanos, ela não parece explícita. Tu, de alguma forma, dialogou com autores latino-americanos, sofreu influência de autores latino-americanos? Não muito. Olha, eu acho que quando eu escrevi, eu tenho algum parentesco, mas eu não recebi influência. A época de influência da gente, eu tenho a impressão que é a adolescência e a juventude, não é? Eu não recebi uma influência, não. Eu conheço poucos autores brasileiros, então estou disposto a confessar as influências que recebeu quanto eu. Mas os latino-americanos não tem, não. Então, uma vez eu até escrevi sobre isso. No Brasil, o chamado realismo mágico, na América, na literatura de língua espanhola, de latino-americana, é mais mágico do que realista. No Brasil acontece o contrário. Você veja, não estou comparando as duas obras não, mas você pede A Pedra do Reino e O Grande Sertão Veredas, nem eu nem Guimarães Rosa assumimos a função do eu narrador, não é? O narrador de A Pedra do Reino é Quaderna, o narrador do Grande Sertão Veredas é Riobaldo. Então, as mágicas que por acaso aparecem são do personagem. Mas já em 100 Anos de Solidão ou nos outros, o narrador assume a mágica, não é? Uhum. Tu certamente conviveu durante algum tempo com essa influência, essa hegemonia paulista e carioca do eixo Rio-São Paulo,
que considera toda expressão artística, cultural, que não nasce ali, como uma literatura, uma obra regionalista. Eu lembro, por exemplo... Ou folclórica. Ou folclórica no sentido pejorativo. Né? Eu lembro, por exemplo, a literatura de José Lins do Rego segue sendo tratado pela USP como expressão literária regional. E tu afirma que o sertão é a base real de nossa nacionalidade, esse amplíssimo sertão. Como é que tu conviveu durante, e certamente convive ainda, com essa avaliação eurocêntrica, digamos, paulistocêntrica da cultura brasileira? Olha, eu não dou grande importância não, tá certo? Eu tenho convicção de que um personagem como o Capitão Vitorino Paparrabo de José Lins do Rego é um personagem universal, aliás, quixotesco, não é? Quixotesco, o que me agrada muito. Você veja uma coisa, eu tenho uma briga, no bom sentido, eu tenho uma briga com Mário de Andrade há muito tempo. Quando pela primeira vez se encenou no Sudeste e no Sul, se encenou o Alto da Compadecida, o meu personagem, João Grilo, foi muito citado como sendo um outro Macunaíma. Né? Eu protesto, indignado, porque você veja, Macunaíma, pelo próprio caráter dele, pela própria natureza dele, pelo próprio pai dele, ele foi chamado de herói sem nenhum caráter. Sim. Aí eu disse, bom, Macunaíma eu não sei, foi o pai dele que disse, né? Começou, foi o próprio Mário de Andrade, o meu tem caráter e muito. Não é? E outra coisa, João Grilo não é um anti-herói, não. Tá certo? Eu digo, repare, João Grilo vence os proprietários rurais na pessoa do Major Antônio Moraes. Vence a burguesia urbana na pessoa do padeiro e da mulher. Vence o clero corrupto na pessoa do bispo, do padre. Não é? E vê-se até o diabo. Se um homem desse não é herói, eu não sei quem é herói, não. Né? Porque então é uma visão diferente. Por que tu avalia que na cultura brasileira e na política brasileira a figura do herói é sempre detestável? Na cultura dominante. É porque a própria cultura dominante é detestável, não é? Sob certos aspectos, você veja. Eu paro sempre da distinção que Machado de Assis, você aliás já aludiu indiretamente a isso, Machado de Assis fez uma distinção para mim fundamental. Ele disse que no Brasil existiam dois países, né? O país oficial e o país real. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Agora é curioso que ele, nascido e criado no Brasil real, ele lutou a vida toda para exceder nos termos do Brasil oficial. De tal forma que Machado de Assis se tornou, a despeito de seus méritos literários, um queridinho da elite brasileira. E uma figura tão grande como Lima Barreto, uma figura subalterna. E mais, você sabe que ele, já que estamos em Santa Catarina, e eu quero prestar minha homenagem ao grande Cruz de Souza, ele compactuou com a não aceitação de Cruz de Souza da Academia Brasileira de Letras. E fez o mesmo com o Lima Barreto. Manuel Bonfim é uma figura que você... Conheço muito. É um outro autor desconhecido no Brasil e também renegou a Academia Brasileira de Letras, convidado pelo próprio Machado, ele não aceitou. Eu não sabia disso não, mas é uma figura pela qual eu tenho grande admiração. Inclusive, eu como menino, eu li um livro que hoje seria chamado Paradidático, passaram para mim na escola e eu fiquei encantado com esse livro. É um livro chamado Através do Brasil. E é de autoria de Olavo Bilac e Manuel Bonfim.
Claro, um livro para crianças. Um livro para crianças. Você chegou a ler, não? Sim, claro. Tem uma nova edição. Não sabia não que tinha sido reeditado. Tem uma nova edição, mas são o tipo de autores, Manuel Bonfim, apesar de estar circulando as obras, que mesmo pessoas com curiosidade intelectual têm uma imensa dificuldade em encontrar, porque são autores da nacionalidade brasileira. E o nacionalismo no Brasil é visto como algo brega e algo antimoderno e algo detestável. Ainda hoje, olha, dizem muito que já ouvi isso várias vezes, mas na própria formulação da crítica já tem uma coisa que é altamente negativa para quem faz a crítica, eu acho. Eles dizem que eu caí na armadilha da identidade nacional, como se procurar a identidade nacional e amar o país e amar o povo brasileiro fosse um grave defeito. Para a intelectualidade brasileira, especialmente o academicismo universitário, é um grave defeito. É um grave defeito. Porque eles professam uma espécie de cosmopolitismo colonizante. Exatamente. Que não tem raízes. Olha, eu fui professor durante muito tempo de História da Cultura Brasileira, no curso de mestrado em História, da Universidade Federal de Pernambuco. Pois bem, mais de uma vez tentaram mudar o nome da matéria que eu ensinava para a História da Cultura do Brasil, porque não queriam admitir que existe uma cultura brasileira. Agora, eu digo sempre, olha, para mim, como para todo mundo, o ideal é a visão internacional. O homem, para mim, é um só, o ser humano é um só. Agora, quando fazem disso aí sim, uma armadilha para um fator de transformam essa ojeriza ao nacional num instrumento de opressão e de exploração. Eu digo sempre, olha, por favor, existe o nacionalismo de direita, eu sei, mas existe o nacionalismo de esquerda. Nos países pobres, como os países da América Latina, da África, o nacionalismo é um fator de sobrevivência, uma luta contra o imperialismo, porque ninguém é mais nacionalista do que os americanos. Ou os europeus. Os europeus, os franceses agora estão expulsos, não é? Um preconceito horrível contra os árabes, não é? Quer dizer, então eles querem que os outros sejam cosmopolitas para aceitá-los como dominadores, não é? E eles lá não praticam o nacionalismo mais estreito e desbragado e desavergonhado. Nacionalismo de direita, inclusive. Na França, o nacionalismo é de direita. Nos Estados Unidos também. Na América Latina, agora, nós vimos um renascer do nacionalismo que eu classifico como um nacionalismo revolucionário. Sim. Na Venezuela, no Equador, na Bolívia. Pronto. Como é que você observa esse momento? Olha, eu me dou muito bem, estou muito satisfeito, muito feliz. E quero lhe dizer uma coisa que os meios de comunicação vão ficar com a maior raiva de mim. Eu tive a honra de ser descoberto como escritor e como correligionário por Hugo Chávez. Ele fez questão de me conhecer, mandou a consuleza da Venezuela no Recife me procurar e marcou um encontro comigo e nós nos encontramos, tá certo? Porque ele, se você olhar a Pedra do Reino, houve um tempo que eu fui execrado, porque eu dizia que a gente não podia deixar as Forças Armadas de lado, que é um dado na América Latina, um dado importante, a gente tem que levar. Então, eu sou de esquerda, sempre fui, mas eu nunca fui um esquerdista de usar uma máscara que só me deixasse ver para o lado. Uma viseira? Uma viseira, pronto, eu estava procurando a palavra e não achei, obrigado. Então, então você vai encontrar lá frases ditas com muita ênfase sobre a necessidade que a gente tinha de revalorizar a teoria do caudilho. Tá certo? E eu falava lá que eu sonhava com um exército,
que apoiassem o povo, que se identificassem com o povo. E era como um camarada como o Hugo Chávez, que eu sonhava. Veja que a inteligência, chamada inteligência brasileira, especialmente acadêmica, ela execra o herói na literatura e o caudilho na política. Esquecendo que na tradição hispânica, o caudilho é um líder político, militar e um representante do povo. Pois é, Bolívar era. Simão Bolívar, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eu fiz questão de ler a biografia de Chávez. Eu quis ler uma biografia escrita por um americano. Rapaz, eu simpatizei com ele demais. Que figura, inclusive bem-humorado. Ele era bem-humorado, né? Engraçado. Não sei se você viu na televisão, ele falando da Organização das Nações Unidas, você viu? Sim, claro. E ele falou no dia seguinte, depois de Bush, né? E ele começou a se perseguindo, né? E falou sobre o cheiro de enxofre. Foi, pois é. Isso não perdoará ele mais nunca, né? Você não acha que o chamado academicismo torna folclórico e não uma metáfora contundente? Pois é verdade, é verdade. E isso é uma metáfora, como você disse, contundente. Eu achei extraordinário, inclusive me lembrou um outro chefe de Estado que tinha também senso de humor, né? Nikita Khrushchev, você está lembrado? Sim. Que ele o sapato. deu uma sapatada lá. Aquilo tudo era marcado de propósito, né? Era para marcar, de ficar indignados. Né? Se bem que já que eu falei em Khrushchev, eu tinha uma restrição séria a ele. Eu não perdoo a ele a perseguição a Pasternak. Claro. Era uma característica do regime? Ele era um stalinista, né? Ele foi um stalinista. Como stalinista, já foi uma coisa extraordinária. A coragem que ele teve em denunciar aquilo tudo. Né? Numa entrevista, já que você está falando da Rússia, você mencionou que o Brasil devia digamos nesse sentido, imitar a Rússia, fazer uma grande revolução. Em geral, o pensamento político atual execra não só o regime stalinista, mas a própria Revolução Russa, que é uma grande revolução. Eu tenho sérias restrições, tá certo? Inclusive, eu acho que Stalin, do ponto de vista marxista, Stalin foi injustiçado pelos marxistas, porque Stalin não fez senão cumprir com eficácia extraordinária tudo que ele aprendeu com Lenin. Lenin era um sujeito terrível. Se você ler um livro de Lenin chamado Cultura e Revolução, você já leu por acaso? Sim. Aquele livro é um livro terrível, não é? É um livro terrível, inclusive para nós intelectuais. Por que, na tua opinião, é um livro terrível? Olha, ele deu frase de profundo desprezo à intelectualidade. Ele disse: senhores intelectuais, nós estamos dispostos a aceitar a sua colaboração, porque precisamos, por enquanto, de vocês. Mas temos que colocar junto de cada um de vocês comissários que fiscalizem seus desvios. Isso aqui, quer dizer, o camarada não podia escrever. O terreno da liberdade estava claramente... Olha, eu sou de esquerda, sempre fui, mas eu não sou marxista, não. Tá certo? Eu não sou marxista. E outra coisa, eu não tenho viseira, não. Quer dizer, quando eu passei tempos muito difíceis, do ponto de vista político, passei tempos muito difíceis, porque quando eu denunciava o imperialismo americano, os marxistas batiam palma para mim. Quando eu dizia que na União Soviética estavam perseguindo intelectuais, aí eles diziam que eu era vendido ao ouro de Wall Street, né? Então, eu sei, esse povo tem viseira. Você veja uma coisa, mataram, que perseguisse Pasternak, está certo, porque, digamos, o livro dele é um livro contundentemente contra aquelas barbaridades todas que se praticaram. Mas Isaac Babel, rapaz, Isaac Babel, um grande escritor, participou
da Cavalaria Vermelha, lutou ao lado de Trotsky, de todo mundo. Fuzilaram. A própria Revolução fuzilou. Não é? São os absurdos. É como Robespierre matar Danton e Camille Desmoulins, né? Aliás, o horizonte de Trotsky era sempre a Revolução Francesa. Sim, e é curioso que ele exerce um papel parecido com o de Danton. Claro. E Stalin de Robespierre, né? Queria voltar à questão universitária, Sim. Já que o nosso instituto é no Instituto de Estudos Latino-Americanos da Federal de Santa Catarina. Na tua trajetória, a universidade cumpriu um papel importante, mas mais importante, segundo mesmo você menciona, o Teatro do Estudante de Pernambuco. Quer dizer, você chega a mencionar a vitalidade não estava na universidade, mas no Teatro do Estudante era uma espécie de um movimento cultural fora da universidade. Pertencíamos todos à universidade, mas inclusive a sede era fora, porque era na casa de Hermílio Borba Filho. Nós nos reuníamos toda noite na casa de Hermílio Borba Filho. Hermílio Borba Filho era mais velho do que eu, 10 anos. Isso hoje não significaria coisa nenhuma, mas na época em que eu tinha 18 anos, ele 28, era uma distância enorme. Além disso, ele era casado já tinha estabilidade financeira, tinha um emprego, tinha uma biblioteca ótima e era um grande leitor, um grande entusiasta do teatro e das outras artes, do romance. Ele, inclusive, escreveu um romance importante, também marginalizado, Um Cavaleiro da Segunda Decadência, não sei se você conhece, uma tetralogia muito interessante, esse livro de Hermílio. Então, era da casa de Hermílio que nós nos reuníamos. E o Teatro do Estudante era uma espécie de contra-universidade. Por que, na tua opinião, qual é a tua avaliação sobre as universidades hoje como etos de cultura e de ciência? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha opinião, hoje está começando a tentar melhorar. Esse instituto que ao qual você pertence e do qual você falou agora, só pelo nome eu estou vendo que já é uma coisa, isso é uma novidade. Na minha época, como é o nome do Instituto de Estudos? Instituto de Estudos Latino-Americanos. Olha que coisa maravilhosa. Na minha época eu não podia nem sonhar com uma coisa dessa. Por quê? Porque a universidade era uma estrutura formada de acordo com a Faculdade de Direito do século XIX. O cânone colonial. Era, o cânone colonial, né? E aí, mas ainda hoje, de certa maneira, isso permanece. Você veja uma coisa, eu um dia, em São Paulo, numa universidade, lá de São Paulo, numa faculdade, não sei, tinha cerca de 2.000 alunos me ouvindo. E eu disse, a Universidade Brasileira ensina de costas para o nosso país e de costas para o nosso povo. Certamente. Não é verdade? Certo. Aí eu disse, eu vou dizer, eu vou provar. Eu digo, olha, por exemplo, eu vou fazer uma experiência com vocês. Aqui tem cerca de 2.000 alunos, segundo me disseram. Eu disse, quem aqui já ouviu falar em Kant? Aí todos, eu digo, levante a mão. Todos, eu digo, não precisa ter lido o livro, não. Eu quero saber quem ouviu falar em Kant. Praticamente os 2.000 levantaram a mão. Aí eu disse, agora veja uma coisa. O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar aqui em Matias Aires? Só um estudante, só um, levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. Eu estou aqui na Universidade Paulista, todos vocês já ouviram falar em Kant, e Matias Aires, somente aquele ali ouviu falar. Aí eu virei para ele e disse, companheiro, você ouviu falar em Matias Aires, quando você leu algum livro dele, ou
ouviu falar dele em alguma aula? Ele disse, não senhor, que eu moro na rua que tem o nome dele. Quer dizer, você vê uma coisa, é uma história que a gente ri, porque é engraçado. Mas é uma tragédia. Mas é uma tragédia. Quer dizer, e um pensador como Matias Aires, que é interessantíssimo, um escritor de alta categoria, né? Eu vou lhe dizer uma frase dele, onde ele tem um pensamento que a mim me toca muito, que eu gosto muito da visão barroca do mundo. Normalmente, a palavra barroca é usada como pejorativa, né? Mas para mim não. Basta dizer, vou lhe dar 3 exemplos. Shakespeare e Cervantes eram os 2 grandes escritores do barroco, são os 2 maiores, né? E um músico barroco, Bach, não precisa mais dizer mais nada, né? Para explicar a importância do barroco. Então, você vê dentro da visão barroca, do mundo como um palco e a vida como uma representação. Você encontra isso em Shakespeare, encontra em Cervantes, né? Encontra em Calderón de la Barca, que é outro autor que eu admiro muito. Então, você veja que coisa bonita de Matias Aires. Que são os homens mais do que aparências de teatro. A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. A vida como farsa. Lá no fim, a vida como tragédia. Veja a unidade de contrastes, que é típica do barroco, né? Que são os homens mais do que a aparência de teatro. A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem fausto nem cortejo, e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à aflição e à miséria, esse é que representa o papel do homem. A morte, que está de sentinela, numa das mãos segura o relógio do tempo, na outra a foice fatal, e com esta, de um só golpe, certeiro e inevitável, dá fim à tragédia, fecha a cortina e desaparece. Não é bonito, não? O Ariano, a televisão tem sido, a meu juízo, um instrumento da indústria cultural e de alienação em larga escala. Completamente. Eu, às vezes, lendo comentários teus, entrevistas tuas, eu ainda sentia uma certa ponta de esperança nas possibilidades da televisão. Qual é a tua avaliação sobre a televisão brasileira? Continua sendo a mesma. Eu digo sempre. Às vezes as pessoas perguntam se eu sou contra a televisão. Eu tenho fama de ser contra a televisão, contra o computador, o que não é verdade. Precisa se modular aí um pouco um pensamento a respeito disso. Eu digo sempre, a televisão, perguntar se eu sou contra a televisão, é mesmo que perguntar a mim se eu sou contra Machado ou foice. Eu não sou contra Machado nem foice. Depende do uso que se faça, né? Se você você naufragou, está numa ilha deserta. Se você tiver naufragado com você o machado, é muito útil. Se os ambientalistas permitirem, você derruba ali umas árvores, faz uma jangada de tronco para poder sair da ilha deserta. Mas se você usa o machado para cortar a cabeça do menino, aí eu sou contra, não é? Infelizmente, a televisão, na grande maioria dos casos, a televisão pode ser um instrumento extraordinário, poderoso, mas em alguns casos, a maioria dos casos, ela está sendo usada para cortar a cabeça de menino. Eu vou lhe dizer uma frase que foi dita por uma sobrinha minha, hoje ela é adulta, mas ela era menina pequena. O pai dela era pediatra, meu irmão. Em um dia de sábado, ele estava em casa, não tinha ido trabalhar. Aí quando chegou, estavam os filhos todos deitados no chão, olhando na televisão. E uma mortandade na televisão terrível. Aí ele virou-se para a mulher dele, minha cunhada, e disse, mas
essa violência toda e os meninos vendo, matando gente e coisa. Aí a filha ouviu e para tranquilizar o pai, disse, não, papai, não se preocupe não é gente não que eles estão matando, é índio. Quer dizer, aí tá cortando a cabeça, não é? Quer dizer, agora, por outro lado, é um instrumento maravilhoso. Eu não me esqueço da gratidão que eu fiquei, é muito raro. Um dia, 11h30 da noite, bom, meia-noite, eu liguei a televisão por acaso, estava passando um espetáculo belíssimo, que eu que não gosto de viajar, jamais teria acesso. Hoje eu tenho por causa do DVD. Era um espetáculo de Nureyev dançando a suíte Petrushka de Stravinsky, né? Um espetáculo que eu não teria a oportunidade de ver nunca. De que maravilha esse instrumento poderia ser, né? Nessa cultura televisiva, cinema, que você também é muito atento, em que medida faz falta uma estética de Glauber Rocha, por exemplo? Ah, sim. Todo mundo, mas eles jamais, eles serão sempre tratados como marginais. Né? Quer dizer, pode se mostrar uma coisa num canal pago em altas horas da noite. Mas para fazer daquilo uma coisa sistemática, não fazem não. Qual é a tua avaliação sobre a obra do Glauber? Eu gosto muito do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu não gosto muito de outras obras em que ele, a meu ver, extrapolou lá. Na estética do sertão? Olha, ele não era um sertanejo. E para mim que sou, quer dizer, tem certas coisas que eu não aceito muito não. Mas no fundamental ele fez uma obra-prima do cinema brasileiro, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma obra-prima do cinema brasileiro. E era um caminho que eu acho. Mas uma obra como aquela, a meu ver, uma obra como aquela é rara pela sua própria natureza. Ariano, por que a descoberta da cultura nacional é tão difícil num país como o Brasil? É exatamente por isso. Então, você veja, tudo vem dessa contradição entre o país real e o país oficial. Tá certo? Que começou no dia que os portugueses embarcaram aqui, tá certo? Não estou falando dos portugueses me excluindo, eu sou um português exilado aqui, descendo de portugueses, mas no dia em que desembarcou começou essa contradição. Você já leu a Carta de Caminha? Sim. Rapaz, tem uma cena ali que, para mim, todo brasileiro deveria ler. Um documento desconhecido, então. E mesmo que, não sei se você já notou, o ato de ver tem dois momentos. Tem o ato de avistar, isso aí é comum, muita gente avista muito, mas o ato de enxergar, que é pouco, são poucas as pessoas capazes de enxergar. Então você veja que ato, já que você usou a palavra metáfora, que é uma palavra da qual eu gosto muito, veja que metáfora extraordinária. Cabral não desceu. Ele ficou nadando, ele não sabia como é que ia. Mas aí, passados os benignos, disseram que os índios não revelavam hostilidade nenhuma. Ele mandou chamar mandou levar-se dois jovens índios à presença dele. Chegaram lá, mostraram a galinha, eles se espantaram, nunca tinham visto. Aí Caminha diz que o capitão os recebeu sentado numa cadeira de espada alta com um rico colar de ouro ao pescoço. Para receber os nativos, né? Aí lá veio os dois nativos. Aí Caminha diz que um dos rapazes apontou para o colar de Cabral e depois apontou para a terra, como que dizendo que tinha ouro. Tem ouro. Aqui tem ouro. Depois os índios cansaram-se, os dois rapazes, deitaram-se no tapete, tinha uma alcatifa lá, e dormiram. Olha, não existe maior prova de confiança
do que a pessoa dormir. Um povo estranho, né? Com as canoas de um tamanho que eles nunca tinham visto, né? Com velas também, e barbados, brancos, né? de cor diferente, vestidos, mal cheirosos, devia ter vestidos, né? E eles adormecem. Olha, eu não sei você não, mas eu não durmo com ninguém olhando para mim, tá certo? Eu sei lá quais são as intenções, né? Você de olho granado, tudo nada. Agora, então você veja em que disposição de inocência estavam eles. É uma coisa edênica. Agora, por outro lado, os portugueses já estão pensando no ouro que tinha lá para saquear. Agora, além do mais, para nossa vergonha, nós intelectuais, o nosso intelectual, que era Caminha, está mentindo. Ele está mentindo para ser agradável ao rei. A pior coisa que pode acontecer ao intelectual. Mas é uma constante na maior parte dos mas é claro que é. Serviçais ao poder, omissos, insensíveis diante do drama. Pois é, exato. Pronto, você veja. Ele está mentindo, primeiro, pelo seguinte: como é que a gente sabe que ele estava mentindo? Os índios não sabiam o valor que ouro tinha para português. Para ele não tinha importância nenhuma. Porque para ele. Valor ritual, residual. Mas, mesmo que fosse, não seria dos índios da costa, não. Claro. Seria do lado dele, que onde aflorasse pepita, que por acaso aflorasse alguma pepita. Mas não há relato disso, não é? Que o ouro exercesse algum fascínio sobre os índios. Para eles, muito mais importante era uma anta, que ele matasse e pudesse comer. Então, como é que o índio ia dizer: olha, tem isso aqui? Ele está mentindo para agradar o poder. Então, eu acho isso uma metáfora. E aí começa essa dilaceração terrível. Tá certo? Começa essa dilaceração terrível, que ainda hoje existe. Né? Nós somos descendentes de Cabral, de Caminha e dos comandantes das naus. E depois tem outra cena, rapaz, que uma das coisas mais pungentes que eu já vi na minha vida. Os portugueses deixaram um degradado lá na Bahia. Deixaram. E tem uma cena que Caminha descreve, que nunca vi uma rejeição daquela. Aí, quando já estavam se preparando para... Os índios empurravam o degradado para eles levarem. E eles empurravam de volta. Você imagina a situação desse pobre degradado. Não é? Repare que coisa miserável. E deixaram lá o degradado. Então começa aí a sociedade brasileira, tá entendendo? Uma questão, Suassuna, eu sinto a falta, e muita gente sente, queria saber a tua percepção sobre isso, de um movimento cultural no Brasil. Não é que não existam valores, expressões, mas nos faz falta um movimento cultural capaz de enfrentar a indústria cultural, descolonizar o país, voltar-se para suas raízes, sem negar nenhuma autoridade a Shakespeare ou a Cervantes ou a qualquer outro pensador. Não, pelo contrário. Qual é a raiz, na tua avaliação, da inexistência de um movimento cultural no Brasil? Eu discordo um pouco de você. A criação literária é, por natureza, um ato meio solitário. Mas, dentro daí, a gente já tem um acervo respeitável. A literatura, certamente. Eu acho. Não é? A gente tem Machado de Assis é um escritor extraordinário. Não é? É um escritor extraordinário. Lima Barreto também. Lima Barreto. Bom, eu, como já lhe disse, eu tenho essa queixa. Machado de Assis exerceu um papel triste em relação a Lima Barreto e ao nosso Cruz de Souza, que é outro escritor que eu tenho uma admiração por ele enorme. Né? Recusaram Cruz de Souza para a academia. Como se não bastasse a rejeição que ele sofreu
até aqui em Santa Catarina, né? Ele foi nomeado promotor por um governador que gostava dele, e houve um movimento tal que tiraram ele do cargo, foi demitido. Terminou no Rio de Janeiro procurando emprego. Foi bem. Ele até tem uma coisa pouco conhecida. Ele ficou zangado, com toda razão, com Machado de Assis, que o rejeitou, quer dizer, tomou, ou se acumpliciou com a rejeição a ele na academia. E ele fez um versinho com Machado de Assis, até inclusive ele comete uma injustiça, que ele acusa o livro Quincas Borba de ser plagiado de Gil Blas. Eu não acho, mas ele acusa. Mas ele estava ressentido, ele tinha razão. Não sei se você conhece isso. Gil Blas, não conhecia a crônica de Cruz e Souza sobre Machado. Não é uma crônica, não. É um verso, que se chama, é uma espécie de rondó. Então, ele diz assim, Machado de Assis Assaz, Machado de Assaz Assis, ó zebra escrita com giz, pega na pena, faz zaz, sai o Borba por um triz, plagiado do Gil Blas, carranca de chafariz, pescoço de garrafais, Machado de Assis Assaz, Machado de Assaz Assis, não é bom? É ótimo, vou atrás. Por que para ti Cruz e Souza é um dos grandes da cultura brasileira? Olha, a linguagem, primeiro, eu acho ele um poeta de uma força extraordinária, tá certo? Porque o que eu acho, deixa eu ver se eu me lembro de um verso que aliás, está citado por mim, que ele diz: fulvo jaguar do altivo pensamento, galga da era a soberana rocha. Olha que coisa forte, não é? Ele, fulvo jaguar, rapaz, esse verso sempre exerceu sobre mim uma atração enorme. Como é que você descobriu Cruz e Souza? Eu li a obra dele, muito jovem, eu li primeiro em Recife? No Recife. No Recife. Eu li e fiquei entusiasmado. Depois, fez parte do movimento simbolista, um jovem escritor paraibano que era das relações do meu pai. Depois ele rompeu com meu pai. Mas, então, meu pai tinha um livro dele. Ele se chamava Carlos Dias Fernandes. Foi Andrade Muricy era paranaense ou era catarinense? Era paranaense, né? Era um crítico musical e literário de boa qualidade. E foi a grande autoridade brasileira sobre o simbolismo. E Andrade Muricy publicou as obras completas de Cruz e Souza. Mas, então, e aí fala dessa história do simbolismo, ele cita Carlos Dias Fernandes. Carlos Dias Fernandes morava no Rio de Janeiro, era paraibano como eu, era um poeta, como poeta fraco. Mas ele tem um livro de memórias, onde ele cita, durante o tempo em que Cruz e Souza morou no Rio, ele frequentou Cruz e Souza, porque eles eram deslumbrados. Foi lá no livro dele que eu li o Rondó contra Machado de Assis, de Cruz e Souza. Então, eu me entusiasmei, em primeiro lugar, com a dramaticidade da vida dele, né? Ele morreu no Rio, o corpo dele veio, repare que coisa horrível, nós todos combatemos contra o grande Cruz e Souza. O corpo dele veio sem caixão, deitado no chão de um vagão de carregar boi. E estavam esperando 5 pessoas, entre as quais Carlos Dias Fernandes. E fizeram o enterro até à sua custa. Depois ele foi trasladado para aqui, finalmente. Recentemente. Eu me lembro quando ele veio. Mas então eu me tomei de admiração.
por aquela força da linguagem dele. E outra coisa, eu sou um admirador, eu sou louco pela língua portuguesa. Eu conheço português muito, tá certo? Quando eu resolvi me tornar escritor, eu estudei latim para poder estudar melhor o português. O português é uma língua extraordinária. Se você for ruim, é porque você é ruim mesmo, tá certo? Porque, inclusive, é uma língua teatral e poética. Olha, veja, aí eu me lembro melhor, eu falo sempre em Álvares de Azevedo, que eu tenho uma pena de Álvares de Azevedo danada, porque aquele era um homem de gênio. E eu também não sou leviano, não. Eu não aplico essa palavra a todo mundo, não. Morreu com 19 anos, rapaz. Com a força daquela. Eu vou ver se eu... Repare que coisa linda ele diz. Deus, que eu morra no palco. Não me coroe de rosas infecundas a agonia. Que não doure o sonhar do agonizante, só o falso pincel da fantasia. Dom Quixote, montado de Rocinante, erguendo a espada, nunca voltou de medo. Assim valente que a feia morte eu nunca volte a cara. Não é forte isso? Fortíssimo. Por último, Ariano, tu se sente como intelectual, como escritor, como dramaturgo, um sujeito realizado? Não, eu sou muito exigente comigo mesmo, tá certo? Eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu estou escrevendo um livro agora onde eu pretendo, como você disse, me realizar mais. Eu exijo muito de mim mesmo. Eu estou trabalhando nesse livro, eu fico até com vergonha de dizer, desde 1981. Tá certo? Que eu trabalho nesse livro, não consegui escrever ainda. Obrigado, Ariano. Nada. O Auto da Compadecida é como, quando eu li, era como se tu vestisse em mim a ideia de Deus. Oh, que coisa boa. Que linda, é uma das coisas mais bonitas que tu escreveste. Obrigado, minha filha. Fico muito orgulhoso. Era a tua intenção? Hein? Era a tua intenção? Não, minha intenção. Não pensou chegar aí, não.